Olá pessoal, sou Marcelo Ono, cirurgião plástico. Gostaria de trazer um assunto para vocês hoje que é explante de silicone, retirar o silicone. Será que eu preciso? Será que eu devo? Será que é só uma moda? Vem comigo até o final desse vídeo, eu quero discutir com vocês esse tópico de maneira bem detalhada. O vídeo está um pouquinho longo, mas se você está preocupada com isso, assiste até o final. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro também internacional da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Eu me dedico bastante ao assunto de cirurgia mamária, é um assunto que eu gosto muito, é uma cirurgia que eu realizo muito. Vamos diretamente aos motivos que levam a paciente a pedir para que o cirurgião venha remover seu implante. Eu selecionei aqui os 10 principais, tá? Um dos mais comuns é quando a paciente ganha peso. O paciente estava tudo bem, colocou o implante, estava legal, estava gostando, e aí depois de um tempo ela ganha peso, que é uma coisa comum, e aquele silicone parece que faz a paciente parecer que ganhou mais. Ela ganhou 5 kg, parece que ela ganhou 8, 10 kg, tá? E aquilo que era para ser uma alegria passa a ser um estorvo, né? Algumas pacientes simplesmente envelheceram, colocaram implante 10, 15, 20 anos atrás e fazia muito sentido naquela época. Usaram bastante esse silicone, né? Aproveitaram a cirurgia e hoje simplesmente não faz mais sentido na vida delas pelo fato de ter mudado as prioridades. Isso é uma coisa super normal. Pacientes que se arrependeram de colocar aquela modinha, né? Todo mundo está colocando, então eu vou colocar também. E aí de repente a paciente se vê numa situação que ela nem queria, de verdade, foi meio que no impulso, né? Decisões tomadas no impulso têm maiores chances de arrependimento. Preocupações com reoperações futuras, né? A paciente às vezes está lá numa situação, eu queria reoperar minha mama agora, mas eu não queria mais o silicone porque essa vai ser a minha última cirurgia. Eu não aceito a possibilidade de ter que fazer essa cirurgia novamente. Então, preocupação com reoperação futura é sim um dos motivos que leva a paciente a retirar. Preocupação também com custo futuro. A paciente muitas vezes fala: doutor, eu estou com esse silicone aqui, eu queria fazer a cirurgia, mas eu não queria gastar de novo no futuro, porque o silicone, a gente sabe que, se você não sabe, deve saber, não vai durar o resto da vida. Não existe um prazo de validade definido. O prazo de validade hoje é tido como indeterminado, mas a gente sabe que a prótese não dura para sempre, tá? Então quem tem silicone tem que saber que um dia reopera e um dia vai gastar de novo. Algum problema com o implante, contratura capsular, que é o espessamento da cápsula, deixa o implante duro, ou o implante está no exame de imagem, está rompido, né? Ou o implante deslocou, né? A paciente não quer mais correr esse risco novamente, então ela pede, fala: doutor, vamos tirar, vamos ficar sem, né? E necessariamente pode ser um motivo justo, tá? Os problemas de saúde em relação a doenças autoimunes sistêmicas, principalmente, por exemplo, é muito comum a paciente perguntar: doutor, eu tenho tireoidite de Hashimoto, que é uma coisa super prevalente hoje, muito comum. Isso interfere a prótese interfere nisso? Olha, até o ponto que a gente sabe, não. Nós estamos falando aqui de doenças realmente graves, como lúpus, né? Como artrite reumatoide sistêmica com controle ruim, a gente chama de colagenoses, principalmente artrite reumatoide juvenil, Sjogren, enfim, tem uma série de doenças que não são comuns, cuja causa é autoimune. O sistema do corpo reconhece você mesmo como um inimigo e começa a combater você mesmo. Quando você coloca um implante dentro, isso pode atrapalhar um pouco o controle da doença, tá? Então, muitas vezes reumatologistas ainda é um assunto debatido, não é um consenso na comunidade científica, mas por vezes a paciente está com a doença dela descontrolada, altas doses de medicação
e acaba falando assim, vamos tirar para ver o que acontece. É isso que a gente vê acontecer de vez em quando. O reumatologista orienta a paciente e fala, olha, está muito difícil controlar a sua doença de base, então remove esse implante para ver se melhora. E algumas vezes melhora, outras não. Nós vamos falar sobre isso. Doença do silicone. Doença do silicone, como motivo número 8, ainda não é um termo unanimemente aceito na comunidade científica, tá? Na comunidade médica. Esse é um termo usado na internet. Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Efeito em manada, também causado pela internet. Nossa, todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, todo mundo está tirando, eu preciso tirar o meu também. Então, é uma das causas atuais. E simplesmente tem gente que mudou o estilo de vida, quer levar um outro estilo de vida. Por exemplo, tem gente que fala, comi carne a vida inteira, não vou comer mais. Usei silicone a vida inteira, não quero usar mais. Enfim, é uma decisão pessoal, tá? Então, eu creio que dentro desses 10 motivos, em maior ou menor grau, tem gente que tem mais de um motivo, ele engloba todas as causas que a gente vê na atualidade. É importante vocês terem essa noção aqui, ó. Existe uma indústria da limpeza que alimenta também esse movimento de explante, tá? Então, indústria que vai te vender kits desintoxicantes, vai te vender medicações, vai te vender tratamentos 1000, tá? Que daí eles falam, ó, você precisa tirar todos os materiais tóxicos, metais tóxicos da sua alimentação e do seu corpo, aí inclui o silicone, tá? Tomem cuidado com isso aqui, porque obviamente existe um interesse secundário nisso, que é vender o tratamento de limpeza, tá? E infelizmente existem também profissionais se aproveitando desse suposto nicho, né? Já que está todo mundo colocando silicone e é um mercado mais difícil de eu me posicionar. Se eu falar que eu vou fazer o contrário, eu sou especialista em explante, em retirar. Na verdade, tecnicamente falando, não tem como falar uma especialidade médica tirar o implante, tá? É uma cirurgia, né, que inclusive retirar não inclui nenhuma habilidade extra. O cirurgião que coloca, ele tira também o tempo todo, porque a gente está trocando o silicone, simplesmente ele não vai colocar outro, tá? A prevalência de alergias e doenças autoimunes no mundo tem aumentado de maneira em geral. Então, as pessoas estão mais reativas, intolerância alimentar ao glúten, à lactose, criança com alergia à proteína do leite, alergias de pele. Provavelmente alguma coisa no nosso estilo de vida, seja alimentar ou seja no nosso ambiente, tem contribuído para que as pessoas estejam mais alérgicas, mais reativas ou mais inflamadas. Possivelmente o silicone venha, vamos dizer assim, colocarem a culpa nele, né? Ele acaba sendo um bode expiatório, ou até mesmo ele pode ser também um dos fatores, não sabemos exatamente, mas o que se percebe hoje, os médicos têm um consenso sobre isso, que as pessoas estão mais alérgicas. Então não é que todas as reações que você tem são atribuídas ao silicone, tá? Mas sim, a gente acredita que uma ou outra, porque tem gente que não pode tomar dipirona, né? Por que uma pessoa não poderia ser intolerante ao material do silicone? Mas saibam que o silicone é usado na medicina há mais de 60, 70 anos, né? E se realmente fosse uma coisa muito, muito grave, ela obviamente estaria à tona, tá? Só para vocês saberem, a discussão sobre se o silicone causa ou não doença autoimune, ela começou em 1960. E não há um consenso até hoje. A maioria dos artigos diz que não. Existem algumas evidências ali menores, artigos menores, com número de casos menores, sugerindo uma possível associação. Mas o que eu tenho para mim, uma opinião pessoal? Se fosse realmente muito evidente, muito grave, muito claro, muito comum, é óbvio que a medicina já teria comprovado, tá? Aí vem as teorias conspiracionais, né? Que a indústria esconde os estudos, a indústria mexe nos estudos. Gente, isso não existe em graus elevados. Não vou dizer que também não existem estudos patrocinados, existe sim.
mas se fosse uma evidência muito alta, não tem como eles esconderem esses dados, tá? Então, cuidado com essas teorias de conspiração. Em tempos de Covid, vocês viram muito isso daí, né? Pessoas inventando teorias mirabolantes aí contra a vacina e tudo mais, tá? Não existe até hoje um teste que fala, será que eu sou alérgica ao silicone? Será que eu tolero o silicone? Não existe. Se você está com muitos sintomas, infelizmente o teste terapêutico, ou seja, simplesmente tirar e ver o que acontece, é a única opção, tá? Muito cuidado com modismos, o efeito de sugestionamento é grande. Vou dar um exemplo aqui, você vai testar isso hoje. Se eu falar para você que a quantidade de carro vermelho está aumentando no mercado e você gravar essa informação, você vai sair na rua e vai começar a enxergar uma enorme quantidade de carro vermelho e vai começar a concordar comigo, tá? Infelizmente também os algoritmos de rede social, seja Instagram, Facebook e até mesmo YouTube e até mesmo Google, quando a pessoa começa, se você clica num assunto lá, eu gostei desse assunto aqui de explante, começa a vir uma enxurrada de notícias sobre explante, de pessoas que tiraram, de depoimentos e tal, aí de repente você fala, nossa, está todo mundo tirando. Não, ele notou que você tem um interesse nesse assunto e ele vai inundar você com esse conteúdo. Muito provavelmente depois de ver esse vídeo meu, vai vir outros vídeos de outros cirurgiões falando sobre o mesmo assunto, tá? Isso aí é um controle do algoritmo que é feito como uma visão que ele coloca só o que você está querendo ver, tá? Porque para o algoritmo é interessante. A doença do silicone, então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Ela ainda não é um termo reconhecido cientificamente, é um termo que grupos de internet utilizam. Veja que eu não estou dizendo que ela não exista, tá? Ela não é aceita ainda. Pode ser que isso se modifique no futuro. Está havendo muita discussão na comunidade científica entre os cirurgiões plásticos, qual é o peso, qual é o grau de veracidade desses fatos, tá? Para justamente colocar para vocês informações claras, tá? Existem alguns trabalhos, eu fiz um resumo aqui, vou resumir bem sucinto para vocês, tá? Onde os trabalhos mostraram que pacientes que tinham esses sintomas, que são mais de 60 sintomas muito vagos. Na medicina não existe uma doença com tantos sintomas, tá? Então atribui-se uma gama enorme de sintomas ao silicone, como queda de cabelo, cansaço, fadiga, que pode ser atribuído até mesmo à depressão ou até mesmo uma doença autoimune, enfim, são sintomas a gente chama de inespecíficos, ou seja, não é específico de uma doença, são sintomas diversos, alergia de pele, intolerância intestinal, enfim. A questão é, as pessoas que tinham esses sintomas, mas não tinham alterações de exame, ou seja, não eram pessoas doentes, às vezes a pessoa coloca que fala, não, eu preciso tirar o silicone, e aí há uma exacerbação desses sintomas, e quando ela retira, realmente a melhora dos sintomas existe sim, tá? E ela pode ser temporária ou definitiva, não é todo mundo que tem uma melhora dos sintomas definitiva, algumas pessoas presenciam essa melhora somente no começo e depois os sintomas retornam, tá? Ou seja, não era a causa o silicone, tá? O que eu acredito é que às vezes a pessoa tem uma condição de base, tá? E o silicone vem a piorar isso daí. Isso é uma possibilidade, tá? E aí tem um outro grupo de pessoas que tinham já alteração em exames. A pessoa tem uma doença, ela tem então uma condição física interna já diagnosticada. E esse grupo aqui foi o grupo que teve menos resultado com o explante, né? Ou seja, melhorou nada ou muito pouco, ou se melhorou em grau menor em um espaço de tempo menor. Ou seja, nesse grupo de pessoas que já tinham doença, né, a causa dos sintomas, dos possíveis sintomas ali, os 60 sintomas, não era exatamente o silicone. Pode ser sim que ele estava ajudando a piorar, né? A gente brinca assim, é igual empurrar bêbado na descida, já está ali, você pega e empurra um pouquinho, ele pode piorar. Então,
com muita cautela na interpretação dos dados e relatos de pessoas na internet, que muitas vezes a pessoa tem melhora só temporária, depois de algum tempo os sintomas basais eles voltam. E precisa remover a cápsula. Esse grupo extremista fala, não, você tem que fazer a remoção em bloco, senão se ficar resíduo no seu corpo você ainda vai estar intoxicado. Não existe comprovação científica dessa necessidade. Se o implante está na frente do músculo, é muito fácil remover a cápsula, a gente acaba removendo com uma manobra normal, mas vocês têm que saber que a cápsula, muitas vezes a gente vai preencher essa mama com gordura para ela não ficar tão vazia. A cápsula ajuda a reter o enxerto, a cápsula permite que o cirurgião coloque mais gordura também, e a cápsula às vezes ajuda a sustentar a mama. Então, nem todos os casos a gente faz a retirada da cápsula, que a gente chama de capsulectomia, tá? E se o implante está embaixo do músculo, veja bem, retirar o implante, a cápsula, que seria a cápsula de cima, que é a cápsula anterior, é fácil, relativamente fácil, mas a cápsula posterior, ela está aderida às costelas, não é uma manobra simples, é uma manobra que inclui inclusive algum risco de lesar a pleura, lesar o pulmão. Muitas vezes a gente acha melhor, julga melhor deixar uma parte da cápsula que está aderida às costelas lá. A cápsula é uma cicatriz interna, então não tem por que ela te prejudicar, salvo em casos que há alguma doença diagnosticada na cápsula também, tá? Que é um outro assunto à parte. O que esperar dos resultados de explante? Existe hoje uma sobrevalorização do enxerto de gordura. Fala, então eu vou tirar minha prótese, vou colocar gordura, vai ficar igual. Não vai, tá? Eu vou tirar minha prótese, vai ficar legal. Depende de um fator. Aqui é uma ressonância magnética de uma paciente minha, tá? Aqui eu coloquei esse implante há uns 5 anos atrás e a paciente não queria mais o implante, tá? Então, em vermelho aqui, ó, eu fiz essas duas bolinhas, aqui são os implantes, tá? Mas percebam que aqui na frente dessa cápsula, da prótese, existe tudo isso daqui, ó, que ainda é tecido mamário, tá? Essa parte em branco aqui. Então, isso aqui é mama que está junto com glândula, junto com gordura, pele, é uma mistura. Então, nesse caso aqui, existe uma quantidade razoável de tecido mamário para que a gente permita que a gente consiga um bom resultado, que efetivamente a gente conseguiu nesse caso. Só que existem situações que a paciente está assim, ó, imagina de lado, está aqui a costela, aqui é o implante, às vezes a paciente tem isso aqui, ó, de tecido mamário só uma casquinha aqui na frente, só isso aqui, ó, essa quantidade de tecido mamário pequeno aqui na frente, ela não é suficiente para dar um volume mamário interessante, tá? Isso é importante saber, que o resultado final depende de quanto tecido te sobrou ainda, tá? Se você tem pouco tecido, realmente o resultado vai ficar bem comprometido. Esse aqui é um caso meu, tá? Que a paciente em 2016 nós colocamos um implante de 325 ml, ela ganhou peso, tá? Ela ganhou peso e também passou vários motivos aí a levaram a pedir que a gente fizesse o explante. É uma cirurgia recente aqui ainda, a gente tirou o implante e fez a mastopexia, tá? Então, as opções para retirada do implante, né, antes de falar de arrependimento, as opções seriam só tirar o implante, a retirada, tá? Só retirar o implante, só retirar o implante, você vai ter um resultado, você vai resolver o problema, mas esteticamente não fica tão adequado. A opção 2 seria retirar e fazer a mastopexia. A masto é o que? A retirada de pele, né? A retirada de pele, e ainda se você tiver um volume bom, já vai ficar legal. A terceira opção, que é mais complexa e mais trabalhosa, é retirar o implante, fazer a mastopexia, tá? Que é a retirada de pele, e fazer o enxerto de gordura. O enxerto de gordura daí é feito em vários planos, ele é feito embaixo da pele, ele é feito
dentro da cápsula, ele é feito e dentro do músculo. Então a gente consegue colocar em média aí de 150 a 200 ml de gordura na mama, em cada mama, tá? Sabendo que na melhor das hipóteses 30% vai ser reabsorvido e 70% pega, 70% ele fica, tá? Essa é uma estatística variável, né? É uma estatística variável, tem casos que pega metade, tem casos que pega um pouco mais, enfim. Mas a gordura, ela serve para dar uma camuflada na ausência de volume que foi decorrente da retirada. E se eu me arrepender, né, dá para fazer a recolocação de novo. Eu gostaria de deixar isso aqui para vocês assistirem, ó. Cuidado com os modismos, falando um pouco sobre o que eu iniciei agora. Quando você clica num conteúdo, começa a aparecer todo esse conteúdo para você e dá a falsa impressão de que todo mundo está tirando, mas na verdade o algoritmo identificou que você tem interesse nesse assunto e começa a inundar. Dessa maneira você acaba tendo uma visão muito pequena da realidade. Isso infelizmente é uma manipulação de opinião que ocorre em toda a sociedade hoje. Então, saiba o que você quer, obtenha informações de qualidade para você não se arrepender depois. Aqui eu deixo meu Instagram, vira e mexe, a gente está colocando assunto diverso sobre isso e tem meu contato ali também. Forte abraço para vocês, espero que o vídeo tenha sido de muita utilidade.